estou há mais de 50 anos atrás na tal terra prometida. Como é que o tal Jesus ainda não voltou? Quer dizer, essas foram as perguntas que eu, nos últimos tempos, fui me fazendo, que me fez me discernir totalmente do tal Jesus. E essa foi uma delas. A primeira, a cor. A segunda, a Revelação 4:3. A terceira é mais ou menos essa, mas Jerusalém e Israel já está formada, o Jesus não está vindo. Isso é que é? Como é? É isso mesmo, príncipe, porque até o período que eles puderam, né, esconder ou mascarar a verdade, né, foi lhes permitido. Até que chegasse o sétimo dia. Porque é igual, assim, religião é assim, existe a massa de manobra e existe os líderes. Então, dentro do cristianismo, tem a massa de manobra, que é o povo, a população, e existe os líderes. Dentro do sistema judaico é a mesma coisa. Existe o povo, que é a massa de manobra, e existe os líderes, que são os verdadeiros espirituais. A massa de manobra só tem demônio. Né? A massa de manobra é só espírito de confusão. A massa de manobra é só espírito de confusão. Os grandes líderes são grandes líderes espirituais. Estudam astrologia, estudam física quântica, estudam espiritualidade. Esse estudo que eles fazem não começou nesse século, não. Há milênios. Eles estudam. Né? Aí alguém pode dizer, mas os judeus eles não existem há milênios. Né? Existe aí desde 1948, né, que formou ali o Estado de Israel. Né? Eu não estou falando desse povinho. Estou falando dos magos. Estou falando daqueles que conhecem a espiritualidade, daqueles que têm noção de que o Fumutade ele voltaria. Entendam bem. Não estou falando que ele viria. Eu estou falando que ele voltaria. Ele voltaria. Porque não é a nossa primeira vez neste plano. Não é a primeira vez que nós estamos anunciando ao norte, ao sul, ao oriente, ao ocidente. Yeshua nos prometeu, como nós que somos juízes, somos incômodos de, ele prometeu que nós voltaríamos no último dia. Isso está nas Escrituras. Ele nos prometeu que nós voltaríamos no último dia. O último dia é o sétimo dia. Yeshua, ele veio no quarto dia, ou seja, ele veio no quarto milênio da nossa época. Como eu já dei um resumo, né? Pequeno resumo, que o primeiro milênio é o dia de Muto, conhecido como Adão. O segundo milênio vai falar de Ababana, né? E os demais ali, Masa, tudo. O terceiro milênio é a época dos juízes e dos reis. Quarto milênio é quando Yeshua vem. O quinto milênio é a criação da apostasia, como está nas Escrituras, a apostasia, aonde que o Bacongo, os ancestrais que traíram o nosso povo, e como também os ancestrais, que era do povo, que era da tribo de Lemba, tribo de Levi, que é lá atrás, antes do quarto milênio, porque quando Yeshua vem, ele vem no quarto milênio. Então, a tribo de Levi, que é a tribo de Lemba, já tinham terceirizado o sacerdócio, como está nas Escrituras. Eles terceirizaram o sacerdócio. Quando Yeshua vem, ele chama quem? Ele chama aqueles que são os filhos do serpente, que estão lá, que assombraram o povo Bacongo. Ele fala, raça de víboras. Raça de víboras, porque aqueles que estavam lá, a qual a tribo de Lemba, a tribo de Levi, terceirizou o serviço, terceirizou para a raça filhos da serpente, que está lá no primeiro milênio, antes de acontecer o primeiro milênio, que está lá no livro da criação do universo, que é o livro antes de Gênesis.
E quando o serpente, ele profanou a nossa mãe em Eva e enfiou dentro dela Caim. No entanto, que Caim, como já expliquei em outra aula, Caim, ele não entra no testamento descendente de Adão, de mútuo, porque ele não é filho de mútuo, ele não é filho de Adão, ele é filho do serpente. Por isso que ele não entra, ele não entra na mesma genealogia que entra Abel. Tá? Aí, esse é o quarto milênio, né? Quarto milênio. No quinto milênio, começa a construção, a qual o incômodo de Sola, juiz, né, apóstolo Paulo, ele profetizou lá no livro de Atos, que após a partida dele, iria introduzir no meio do povo lobos cruéis que não poupariam o rebanho. E foi o que aconteceu. No entanto, tanto dentro do povo, falsos bacongos, filhos de serpente, como também de fora. Então, foi uma luta de dentro para fora, como de fora para dentro. No ano 67, né? Ali, o incômodo de Sola, conhecido como apóstolo Paulo, ele sofre seu mártir. 3 anos depois, vem a destruição total de Jerusalém, como está escrito, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado, não ficou muro nenhum, não existe negócio de muro de lamentação, nada, destruiu tudo, como está nas escrituras, ou o muro é verdadeiro, ou a palavra de Yeshua é falsa. Reto. A palavra de Yeshua, que ele falou que nada ficará, ficou pedra sobre pedra. No ano 133 ou 135, a destruição total da cidade. Por isso que na nossa terra, em Côngola, não tem rastro de nada para cumprir as escrituras. Não vai ficar aqui nada. Até os alicerces será arrancado. Arrancou tudo. Não sobrou nada. Nada. Esse é no quinto milênio. A construção, a apostasia, até que viesse completamente, né, o Ministério da Iniquidade, né, o Ministério da Iniquidade já está em ação, apenas aguardando o desaparecimento daquele que o detém. Então, aqueles que defenderam a palavra de Suaiá naquela época foram mortos, perseguidos, destruídos, e coisas que poucas pessoas percebem. São 12 juízes e 4 escritos, que é chamado de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Mas são 12. O resto está onde? São 12 apóstolos. 12 apóstolos e 4 escritos. E dos 4 escritos, Lucas, Cuca, não é conhecido como apóstolo, não é juiz, não é um dos 12. Não é um dos 12. Ele é o escriba. Tanto que escrevo, né? Escrevo os escritos de Lucas e escrevo o Atos dos Apóstolos, em Congolidi. Mas são 12 falando da redenção, do Criador, do esperado por todos os reinos da terra, tanto por bem como por mal, mas é esperado. E a sua é esperado por todos os reis da terra, tanto por bem como por mal. Vindo o 6º milênio, aí acabou a salvação para os gentios. Então, do 5º milênio e do 6º milênio inteiro, o 6º milênio inteiro, e a parte do 5º milênio, acabou a salvação para os gentios, como está nas Escrituras. Aí, a besta reinou na terra inteira. Acabou a salvação para os gentios. E o povo bacongo entrou no período de profundo sono até que alcançasse o 7º dia. Que no 7º dia viria o Redentor, a qual já veio, já está estabelecido na terra, e nós estamos anunciando a pura verdade. E como o rei falou, é por isso que nós estamos aqui. Não temos medo de nada. Não temos medo de nada. Verdade. Não tem... Alguém pode negar para nós, né, que os nossos antepassados foram vendidos como escravos, como está nas Escrituras? Ninguém pode.
Alguém pode dizer que nas Escrituras não está escrito que o teu reino vai do rio Nilo até a ponta da terra e que é separado de mar a mar? Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode. Nós somos os filhos do Criador. O nome do Pai é verdade. Na nossa língua é com. E as Escrituras, nosso Pai, a nossa Escritura, não é a Escritura dos cristãos. Os cristãos não têm Escritura. Nossa. Não é a Escritura dos judeus. Não. Os judeus não têm Escritura. Não tem Escritura. Não é que vai falar que é Torá, nada. Mas Moisés, na língua, nunca foi judeu. Ababana, na língua deles, Abraham, né, Ababana, nunca foi judeu. Nunca foi judeu. Nem nunca falou essa palavra. Aí o outro fala assim, não, é Yahudim, né? Yahudim. Piorou. Masa, Ababana, nunca foram Yahudim. Nunca foram. Sim, nós passamos por lá, pela Palestina. Saímos do Egito, passamos o Grande Mar, passamos na Palestina, lá é um deserto, lá não é uma terra rica. Que Cananga é uma terra rica. Lá, 50%, 60% da terra é árido, é seco. Lá precisa fazer os plantios por sistema de irrigação, como se faz uma horta. E a Escritura do nosso Pai diz que a nossa terra não se faz plantio como irrigação. Ainda ele fala que ele nos abençoa com a chuva frequente. No deserto chove frequentemente? Não chove frequentemente. E as Escrituras ainda afirmam que nosso pai Ababana, né? Ele sai de lá, né? E ele desce na direção sul. Né? Se tiver dúvida, vai lá, volta na escola, converse com o seu professor, vê onde que fica o norte, vê onde que fica o sul, vê onde que fica o oriente, onde que fica o ocidente. Se você não tiver como conversar com o seu professor, então faça uma pesquisa na internet e veja os pontos cartesianos. Que no caso não seriam os pontos cartesianos. E veja os pontos do norte, sul, oriente e ocidente. Ou você pega e abaixa o aplicativo de bússola para você ver a direção do norte, do oriente, do ocidente e do sul. Então, nosso pai, ele desceu na direção sul. Aliás, passou pelo Egito. O Egito fica onde? Aí que ele vai até Cananga. Que é uma terra rica que mana leite e mel. Uma terra rica que mana leite e mel não é um deserto. Nós somos Bakongo. Você é um Bakongo. Os seus ancestrais, né? Eles foram transportados para cá, para as Américas, não vieram a passeio, não vieram no cruzeiro, foram vendidos como escravos e vendidas como escravas, e fez esse continente aqui, o Ocidente, prosperar. Porque perdeu o direito de ser cabeça e passou a ser cauda, até que se cumprisse a profecia, que no 7º dia, Tatanzambi, nosso pai, Unculo, que é um Quatulendo, Unculo, que é antepassado, o Quatulendo Todo-Poderoso, enviaria um Masaia, um Redentor, um Libertador. E ele, como está ali no Apocalipse 12, Revelação 12, que a mulher estava grávida e gerou um filho, a qual há de reger as nações com cetro de ferro. E, voltando lá para Romanos, né, de Siã virá o libertador. Já viu. E o nome dele é um Fumutade, o rei do povo banto. Como ele já se apresentou e tem se apresentado para o mundo, através ali do TikTok de Nzazi, Ngunzi Nzazi, profeta Nzazi, que para muitos não estão entendendo agora, mas aquele cajado que está na mão dele é poder. Não que o cajado é poder, mas é símbolo do poder. Já está abrindo a boca, já está falando
Mas como o nosso rei, né, um Fumutade, ele tem se manifestado. Vão dizer, quem que vai dizer? Lembra que eu falei para vocês que existe a massa de manobra, que é o povo que nem sabe nada, e quem manda é quem está lá em cima, que são os espirituais, que são aqueles, entendam bem, quando Moisés, antes de Masa nascer, esses espirituais já sabiam que viria um Redentor, um Salvador, um Masaia, para salvar o povo. O que fez? Mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque eles não sabiam a data, mas eles tinham uma noção que dentro daquele período ali, ó, um Redentor ia nascer. E no fundo, o que aconteceu? Nosso pai Congo colocou Masaia, colocou Masa lá, dentro da casa de Faraó. E diz assim, nos escritos do nosso povo, que ele, quando criança, tirava a coroa. E deitava no chão. Ele tirava a coroa do faraó, né? Já era um prenúncio, um bruxo, então o espiritual olhava assim, sei não, essa coroa aí, mas estava fechado aos olhos dele. E outros eventos. Depois, quando Yeshua vai nascer, é o mesmo procedimento, né? Então, ali, quando o Masa vai nascer, é mandado matar os meninos. Eu falei 2 anos, né? Matar os meninos, matar os varões, os homens, né? Não falando varões, matar os machos do nosso povo, porque são quem produz é um macho. Então, as nossas mamães, as parteiras, elas não, mas quando a gente chega lá, as mulheres bantu são muito fortes, elas já deram a luz à criança, então não tinha como. Aí eles foram apertando até, mas aonde que a mãe, né, a nossa mãe, que é a mãe de Masa, nosso líder, aí sim nós podemos dizer que Masa é o nosso líder, consegue ali, guiado pelo Espírito, porque é a vontade do próprio Pai, estabelece, coloca ele dentro ali. Ele fica 40 anos, como já passei essa aula, né, aquela luta dele. Já passei essa aula, tudo bem. E quando Yeshua, o bendito que vem em nome do Altíssimo, ele vem para a terra, é o mesmo procedimento. Manda matar as crianças também. Mas quem são esses que manda matar? É a massa de manobra ou são os grandes espirituais que sabem da nossa história? Que sabem de nós. Então, por isso que nós não temos medo. Por exemplo, as pessoas têm medo de a gente é guiado, não. A gente é observado pelas câmeras do telefone, do computador, o Google, de vez em quando. Não temos medo. Não temos medo nenhum. Por isso que eu posso falar. Eu falo abertamente aqui. Eu falo abertamente, sem problema nenhum. Porque eu sei quem eu sou. Mas muitos não sabem quem são. Então, eu sei quem eu sou. A pergunta Momento só, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu fui e eu sei quem serei. Porque para nós, tanto passado, futuro, para nós é a mesma coisa. A pergunta para os nossos irmãos em outro procedimento, o povo banto, em outro procedimento, porque era a agenda de vocês, era a vossa agenda, dentro dessa agenda, estava estabelecido que o povo banto seria entregue na mão de vocês. Vocês escravizaram o povo banto, vocês abusaram do povo banto, vocês fizeram o que quiseram, porque estava dentro da agenda de vocês, mas acabou. Acabou. Vocês sabem disso, vocês têm noção disso aí. E agora, eu como um banto, um bacongo, estou anunciando ao meu povo, ao reino, a qual eu sirvo ao rei Tade, para que você que é banto desperte, tome consciência, aprenda, faça suas perguntas e saiba que nós
somos os verdadeiros povo do Criador. E essa aula ministrada hoje, a qual eu parei aqui, né, na hora que o Lúcifer, né, Lúcifer é uma palavra latina, né, a palavra latina. No caso, ele é Samael, né, e depois ele torna-se Belial. Samael é um anjo de luz, né, um anjo de conhecimento, sabedoria, Samael, né, e depois ele se torna Belial, ele se torna um inútil. Então, nesse momento de transição, entre deixar de ser Samael, anjo de luz, e tornar-se Belial, o inútil, ele desejou o trono do seu pai, do meu pai. Isso antes do livro de Gênesis. Antes da palavra tornar-se matéria e escrever-se num papel. Olha o quão profundo que é. Antes da matéria, tornar-se escrita e entrar na escrita no papel. Então, nesse momento, né, como não há palavras para poder explicar como o Sola, né, nosso irmão, meu irmão Sola, o apóstolo Paulo, conhecido, que apóstolo Paulo não tem nada a ver com a gente, é um nome pagão. Sim. Tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver conosco. Tá? Então, o encontro de Sola, né? Ele escreve ali que são... Eu vi coisas inefáveis. É disso que eu estou falando para vocês. Como já estamos tão distante, tem palavras que nós nem conseguimos trazer para essa dimensão. Tá? Então, tem que procurar uma parábola, alguma coisa para poder explicar para vocês. Mas vocês têm que começar a acelerar. Porque o que há de vir já está na porta. Da mesma forma como aconteceu no passado, que somente Yassa, nosso irmão José, no Egito, tinham que comer, é o que vai acontecer na terra inteira. Muitos lugares não estão nem sabendo. Mas estuda sobre a falta de água e de comida nos Estados Unidos, na Europa. Estudem. Então, nesse momento, né, nesse instante, porque não é meio-dia, não é 5 horas da tarde, não há relógio. Não há tempo e espaço. Aonde que Samael, na transfiguração entre deixar de ser Samael e tornar-se Belial, ele desejou sentar-se no trono do nosso pai, como já expliquei, que não é um trono onde se senta alguém. Tá? Aí você vai assim, entender, porque para nós que somos Bakongo, não existe passado e futuro, para nós é tudo o mesmo instante. Nesse instante que ele deseja sentar-se no trono do nosso pai, né, ele começa a idealizar um novo mundo. E nessa idealização do novo mundo, né, existe um ser que tem que ser retirado dessa idealização desse novo mundo dele, que é o nosso Pai. Então, Lúcifer, né, que dedicara a sua vida ao conhecimento do mistério da luz, né, que no caso Lúcifer é uma palavra latina. Então, no caso, na transfiguração ali entre Belial, né, entre Samael e Belial, ele dedicara a sua vida ao conhecimento do mistério da luz, porque era ele que passava aos outros mundos o conhecimento que o Criador passava para ele. Então, quando fala de mundo, a pessoa vai lá para fora e olha e pensa que tem um monte de planeta, bola rodando assim, um monte de mundo. Não é isso. Não é isso. Tá entendendo? Então, não adianta querer compreender o reino com a visão que os gregos e os romanos passaram para vocês. Então, nesse momento que o Belial, né, o Samael, transfigurando na nação, não é nem pessoa, nação do novo Belial, né? Então, o Samael, ele está ali na transfiguração. Então, nesse instante passado, futuro e agora, ele sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. O reino do universo, aos olhos, né, o rei do universo, ou seja, nosso Pai, a verdade como, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, nada pode ser coberto, passado, futuro e presente, para ele é a mesma coisa, não tem diferença, né?
nada para ele passe encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos no caminho descendente que leva à morte. Então, o pai acompanhou os passos descendentes caindo que leva à morte. Ou seja, a transfiguração de Samael para Belial. Só que nesse mesmo instante que está acontecendo tudo isso, Belial, de Samael para Belial, ele já tem um projeto de um novo mundo. Só que para ele projetar esse novo mundo, ele precisa de vasos. Ele precisa de agentes. Né? A princípio, uma pequena curiosidade levou-o a se aproximar daquele abismo profundo. Porque o pai, ele está com os filhos, ele passeia com os Keluba, né, que são anjos, ele passeia com os Keluba, com os anjos, e chega um local, um momento, né, um momento do agora, que ele fala, aqui não é ainda, está em projeção isso, não tá feito ainda. Aí Belial, ele sentiu-se na obrigação, que o pai tinha a obrigação de passar para eles aquele conhecimento. O que era aquilo? Mas ainda era algo inacabado. Isso seria o abismo, o profundo abismo. Contemplando, ele começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. O pai disse, não, ainda não, isso não. Aí o que aconteceu? Ele começou a indagar do pai. Mas por quê? Só que a indagação é um prenúncio da queda. Você indagar, é um prenúncio da queda, porque existe uma total diferença de indagar de uma pessoa da busca do conhecimento por ela. Quando você está interessado no conhecimento, a sua expressão para a pessoa, ela é positiva. A pessoa entende aquela sua pergunta, ela recebe aquela sua questão como positiva. No entanto, que nós, Bantu, quando uma pessoa pergunta alguma coisa para nós percebemos que a ação daquela pessoa era boa, nós damos parabéns por você ter perguntado. Parabéns por você ter perguntado, porque a ação ela é boa. No caso da indagação de Samael, virando, tornando ali Belial, a indagação dele, do Criador, já era um novo mundo, um todo, ele se assentar no trono e o nosso Pai está fora dos seus pensamentos. Ou, pensamento dele, melhor ainda, nosso Pai Congo se ajoelhar e o adorar. Então, a indagação é um prenúncio da queda. Quando o filho começa a indagar dos pais o porquê das coisas serem assim, é um prelúdio da ruptura. Pega um exemplo, vou pegar uma parábola. Você que é pai, você que é mãe, trabalha, estuda, busca as coisas. Tá? Aí daqui a pouco o seu filho começa a indagar de você. Mas por que só tem isso hoje? Começa a indagar. Então, naquele momento que seu filho começa a indagar, ele já começa agora a construir uma nova casa e um novo mundo onde o pai e a mãe não estão. Tá vendo? Porque isso já é lá atrás. Lá atrás. Já está no DNA dos filhos da serpente. Banza com o reino de justiça, paz, alegria, equidade, riqueza lícita e vida eterna. Aqui nós aprendemos a lei do Criador, conforme o Criador prometeu por Masaia. Isso está em Yocana 16:13, que chegaria o tempo em que nos enviaria o Auxiliador, o Espírito da Verdade, o qual nos conduziria em toda a verdade. E está também em Deuteronômio 18:18, e o Criador, no seu tempo, suscitaria no meio dos Bantu, porque o povo Bantu é o povo do Criador, o Criador suscitaria no meio dos Bantu um profeta, um bícode semelhante a Masa, no qual o Criador seria em sua alma, ou seja, essa pedra, esse nosso guia, esse nosso líder, é o Criador, é o Altíssimo no nosso meio, e ele nos tem transmitido, não ensinos de si próprio, mas tudo o que ele ouve e recebe do Criador, tal como Masaia nos ensinou que o Espírito não falaria por si só, mas ele nos
nos transmitiria tudo o que tiver ouvido do Pai. Então, Banza Congo é o reino da justiça, Banza Congo é o reino dos Bantu, que são a cabeça de todas as nações. Eita.